A hora da Amcham Angola. A hora da Amcham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A Amcham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da Amcham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial. A República de Angola conquistou por mérito próprio um lugar de realce no concerto das nações. Devemos continuar a pugnar pela manutenção de relações de amizade e cooperação com todos os povos do mundo. Angola dará primazia a importantes parceiros, tais como os Estados Unidos da América. A Amcham Angola surge para poder reforçar as condições que possam sustentar a atividade das empresas americanas em Angola. Ela assenta essencialmente em 4 pilares: as relações comerciais, económicas, educacionais e culturais. Tendo em conta a questão comercial, vê-se com alguma preocupação o facto de as trocas comerciais entre os Estados Unidos e Angola venham a declinar, pese embora haja um equilíbrio ou uma constância em relação aos níveis de exportações dos Estados Unidos para Angola, mas as exportações de Angola para os Estados Unidos vêm a declinar desde 2008, onde houve o pico dessas trocas comerciais, um valor de 20,6 bilhões de dólares, e neste momento resumem-se em 4 bilhões. Do ponto de vista económico, as empresas americanas estão presentes em toda a parte do mundo e quando elas aparecem no mercado têm a tendência de criar empregos e participando exatamente no desenvolvimento do país anfitrião. Do ponto de vista académico, a Amcham está bastante ansiosa no sentido de encontrar mecanismos que aproximem pelo menos as instituições académicas a nível das universidades. Existem várias universidades nos Estados Unidos que estão interessadas em interagir com universidades em Angola no sentido de poder contribuir na melhoria de formação e de educação dos quadros nacionais. Falou Pedro Godinho, o presidente da Amcham Angola, a Câmara de Comércio Americana em Angola. Estimados ouvintes da LAC, votos de muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa A Hora da Amcham, o programa que lhe conta o que de mais importante se faz e acontece nas relações entre Angola e Estados Unidos e com os produtos de principal troca e exportação entre Angola e Estados Unidos da América. Vamos começar pela saudação musical. Hoje é dia do painel da economia. Temos o nosso painel habitual, já o vou apresentar a seguir, mas por hora vamos à saudação musical. É B.B. King e Stevie Wonder e o tema Thrill Is Gone, para ouvir já a seguir.
be singing one more time. The thrill is gone, please. Thrill is gone. The thrill is gone away for good. Yeah, the thrill is gone, baby. Thrill is gone away for good. I know I'll be going on one day, baby. Like I know a good man should. Ouvíamos B.B. King e Stevie Wonder com o tema Thrill is Gone, aqui no seu A Hora da AmCham. Estamos a acompanhar a Hora da AmCham Angola, o programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas, aqui na LAC. Na primeira semana de cada mês temos o painel de economia, que analisa o impacto de vários fenómenos sobre a economia nacional. Ultimamente temos estado focados em monitorar o impacto que o conflito Rússia-Ucrânia tem tido na economia angolana e também na economia mundial. Hoje, neste painel, estão presentes o engenheiro Pedro Godinho, presidente da AmCham Angola, o Dr. Flávio Inocêncio, que é docente universitário na Universidade Nova de Lisboa e também numa universidade no Reino Unido. Também está connosco o economista Augusto Fernandes e vou passar a saudar os nossos convidados, começando por Lisboa, onde está Flávio Inocêncio. Dr. Flávio Inocêncio, muito bom dia, bem-vindo uma vez mais à Hora da AmCham. Muito bom dia, engenheiro Pedro Godinho, bom dia, Dr. Augusto, e mais uma vez obrigado pelo convite. Obrigado, Flávio, e nós pela disponibilidade para partilhar os seus conhecimentos connosco. É sempre uma honra tê-lo do outro lado. Dr. Augusto Fernandes, muito bom dia e bem-vindo. Bom dia, Joel Costa, bom dia, Dr. Flávio, bom dia, o engenheiro Pedro Godinho, bom dia também extensivo para os ouvintes LAC, porque é a razão de estarmos no ar, e também um bom dia especial para os associados da Câmara de Comércio Angola-Estados Unidos, não é? Muito obrigado, Dr. Augusto Fernandes. Vamos começar pelo Dr. Flávio. Dr. Flávio, hoje vamos olhar para o impacto que está a ter esta tentativa de vários países de substituir o gás russo. Já esteve recentemente no nosso país uma delegação de alto nível do governo italiano, que assinou inclusive um acordo. Não tivemos ainda acesso ao acordo nem aos termos, mas vamos procurar em breve trazer mais detalhes. Mas é sabido que muitos são os países que vão procurando alternativa, não apenas a curto, médio e longo prazo, alternativas ao gás russo. Mas o preço do gás vai estando alto, o que também influenciou naturalmente a procura por petróleo. Gostava de saber se irá continuar a ser assim. Que oportunidades existem para Angola nesta fase em que os europeus procuram alternativas ao gás russo e o petróleo vai se mantendo em alta? Muito obrigado pelas questões. Sem querer dizer o óbvio aos nossos ouvintes e aos restantes membros aí do painel, às vezes o óbvio pode não ser o óbvio ou evidente para toda a gente, então perdoem-me se eu tiver a retirar algumas coisas que vão sendo ditas por outras pessoas. Portanto, o mercado do gás natural é um mercado relativamente diferente do mercado de crude, e o que tem acontecido nos últimos tempos é um índice de subida, não embargo ainda sobre o gás natural russo, totalmente, é um embargo parcial, um embargo que está relacionado em parte com a guerra na Ucrânia, mas em parte também eu diria que está relacionado com uma competição geopolítica que surge com o gás de xisto nos Estados Unidos, uma competição geoeconómica, se é que podemos abordar. Os Estados Unidos, nos últimos anos, que tornaram-se portadores líquidos de gás natural, e isso deu uma liberdade aos Estados Unidos que não teria, e vimos isto neste conflito russo, que não teria 10 anos atrás ou há 15 anos atrás. A Europa é um bocado diferente, e aqui encontramos alguns dos problemas que nós temos que mencionar, e aqui vemos as oportunidades potenciais para Angola. O primeiro aspecto é dizer que o gás natural atingiu o maior preço nos últimos tempos, desde 2008, e essencialmente, e isto também nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, apesar
apesar de serem os exportadores líquidos de gás natural, a procura por LNG americano tem disparado precisamente porque os países europeus antecipam já um potencial embargo ao corte de gás russo. Nós sabemos que a Gazprom anunciou que os pagamentos do gás russo têm que ser feitos em rublos, e isso tem vários impactos e efeitos económicos, e essencialmente houve 2 países na Europa, creio que foi a Bulgária e a Polónia, que se recusaram, o que significou um aumento dos preços. Boa parte dos países europeus, e aqui temos uma divisão na Europa, aceitaram este princípio de pagamento. É o caso da Áustria, é o caso parcialmente da Alemanha, é o caso parcialmente da Itália, que foi mencionada, mas a verdade é que os europeus já têm um pacote energético a preparar-se para um eventual embargo quase total das exportações, tanto de gás como de petróleo. Mas em todo caso, o preço do gás natural atingiu o maior preço desde 2008. E nos Estados Unidos também, porque a procura por gás natural, que já vinha crescendo desde o ano passado, porque gás natural tem vários usos industriais, e um dos principais usos da produção elétrica, tem vindo a disparar em função da substituição das centrais de carvão por gás natural, e com a guerra na Ucrânia há também esse receio de haver um corte do gás russo, o que significa que, apesar dos Estados Unidos serem um exportador líquido de gás natural, isto é, exportarem mais do que importarem, a verdade é que os Estados Unidos não estão imunes dos preços internacionais. Para estarem imunes dos preços internacionais, eles teriam que fixar preços máximos e, se calhar, impedir exportação. Isso explica porque é que os preços, no preço de referência dos Estados Unidos americanos, o Henry Hub, atingiu os maiores preços desde 2008. E, a não haver uma resolução deste conflito, eu espero que vá haver realmente um disparar dos preços do gás natural. Qual é a grande oportunidade para Angola? A grande oportunidade, como nós vimos, é que vai haver um maior interesse pela bacia oeste africana, isto é, por todo o Golfo do México. Isto inclui Angola, inclui a Nigéria, inclui a Guiné Equatorial. Isso significa muito mais investimento para potencial de exploração. Angola, como sabemos, nós temos o projeto Angola LNG, mas é um projeto de gás associado. As reservas angolanas são reservas muito limitadas. Nós comparamos com a Nigéria ou com Moçambique, por exemplo. Mas o que vai acontecer é realmente isso que a Itália fez. A mim, se me perguntassem se a Itália alguma vez iria apostar no gás natural de Angola, eu diria talvez, mas numa perspectiva oportunista. E a verdade é que nós encontramos agora uma oportunidade muito grande para Angola atrair estes investimentos. E não só da ENI, mas empresas como a Total, portanto a Exxon, empresas como a Shell, que não estão em Angola, vão começar a ver Angola como um país potencial para ver mais investimentos de CAPEX. Dizer que os preços estão a atingir níveis já proibitivos, e isto está-se a transmitir dos consumidores pelo efeito inflação, porque a energia é a base da produção industrial, e o gás natural tem uma utilização, não diria mais importante, mas uma utilização muito, muito importante para fins industriais. E isto é um dos aspectos que nós em Angola somos essencialmente exportadores de petróleo, nós por vezes já desvalorizamos. E a procura por gás natural, que já vinha crescendo, disparou ainda mais, e os preços estão no fundo a refletir isso. E um aspecto muito importante, não há como substituir o gás natural russo a curto prazo. Há alternativas ao gás russo, mas quando falamos de alternativas é no médio e longo prazo. Alternativas para termos preços como tivemos em 2019, portanto, eu creio que isto é uma impossibilidade. Agora, Angola vai beneficiar porque, essencialmente, temos muito por encontrar. E, se quiser, aqui também posso falar da Namíbia, as várias descobertas que têm ocorrido na Namíbia e também parcialmente na África do Sul, e Angola vai certamente beneficiar dessa oportunidade. Muito obrigado, Dr. Flávio Inocêncio, por essa primeira análise sobre o mercado de gás a nível mundial. Mais para frente vou-lhe perguntar os preços, não é? Essa evolução. Falou dos preços em alguns períodos. Convinha, se calhar, depois mencionar esses preços efetivamente. Mas vamos passar para o Dr. Augusto Fernandes. Dr. Augusto Fernandes, olhando para as oportunidades que foram aqui apresentadas no mercado de gás e petróleo com o conflito Rússia e Ucrânia, aqui pelo Dr. Flávio Inocêncio, qual é o impacto deste conflito na economia mundial, resumidamente, e na economia angolana, curto, médio e longo prazo? Pergunta interessante, Joel. Realçar o que já foi dito pelo Dr. Flávio, a importância extrema. Angola
não tem, nesse momento, grandes reservas provadas de gás, não é? E também não tem uma capacidade instalada que lhe permite começar a produzir da noite para o dia. São alguns resíduos de produção que vão ser incrementadas nessa altura, que também não vão fazer grande diferença naquilo que é o saldo da balança comercial angolana, não é? Então, aqui, no curto prazo, não se espera muito. Dos 10 maiores países que têm reserva de gás provado a nível do mundo, a Rússia, segundo relatórios do CIA, a agência de inteligência norte-americana, dão conta que a Rússia detém 25% das reservas provadas a nível do mundo. Vai ser seguida do Irão, com 15%. Depois vêm países muito residuais, como Estados Unidos, Dubai, Arábia Saudita, com 3% das reservas provadas a nível do mundo. Então, eu penso que há muito o que se fazer. Tem a República de Moçambique também já com algumas reservas provadas e muito acima daquilo que Angola tem. A Nigéria figura entre os 10, mas lá no final da cauda também com reservas provadas a nível de 3% daquilo que é o total de reservas a nível do mundo. Então eu penso que devíamos focar-nos aí. Vamos, sim senhora, parabenizar esse acordo que se fez com a ENI, com a Itália. A Itália foi a primeira a procurar Angola nessa situação. Portugal foi procurar Moçambique e a Itália veio procurar Angola, não é? Então Angola vai fazer importantes acordos com a União Europeia, mas como disse o Dr. Flávio, é fundamental a Europa pensar e saber que no curto prazo não tem como substituir o gás russo da noite por dia. E para o continente africano é fundamental que vamos tirar lições daquilo que está-se a passar com a Rússia. A Europa queria o gás russo, fez acordos com a Rússia, agora está a desfazer os acordos com a Rússia, não quer saber se a Rússia tem contas a pagar em função dos acordos que fez, que eram de longo prazo. O mesmo poderá acontecer com a África, que agora vai fechar acordos com a Europa, mas quando a Europa não quiser mais um acordo com um determinado país africano, vai se desfazer deste país e vai correr para outro país. Quer dizer, estes contratos, estamos a ver que para a Rússia e a Europa, na relação internacional, está a servir como moeda de troca, ou mesmo conforme está a Europa a chamar de chantagem política. Então, provavelmente a Europa vai assinar contratos com países africanos, onde se inclui Angola, mas posteriormente poderá utilizar esses contratos para fazer determinadas chantagens políticas no que tem que ver a relação bilateral entre a União Europeia e Angola, ou então entre os países membros da União Europeia e com os países africanos. Então, é preciso que a África, num todo, une-se como produtor de gás, assim conforme temos a OPEP, tem outras organizações de gás, não é? Mas parece que os compradores de gás estão mais organizados do que os fornecedores ou vendedores de gás. Não conheço nenhuma organização que junta países produtores de gás, mas aí é uma organização a nível do mundo de países compradores de gás. Então é necessário que nessa relação não sejam países individuais de África a lidar com a União Europeia, que seja um grupo de países africanos como produtores juntos e fazerem um acordo único de produção, de entrega de gás líquido à União Europeia. Desta forma vão ter maior braganha de negociação, vão ter maior capacidade de negociar com os europeus e conseguir ter a Rússia ao lado da União Europeia, porque a União Europeia está a fugir do contexto russo, porque as negociações com a Rússia não são fáceis, as negociações com a Rússia são difíceis. O russo não quer fazer a vontade do europeu e o europeu não quer fazer a vontade do russo. Então estão à procura de um país mais aquilo que nós chamamos aqui que dá para ser marionete, não é? Querem um país mais frágil, um país que consigam de facto manipular aquilo que são as negociações. Angola não pode passar por este papel, porque o amanhã a gente não sabe, mas temos que ficar
de olhos abertos para não sermos apanhados com as calças na mão, porque essas contas todas vamos fazer para o futuro, que se vendermos mais gás, se vendermos mais petróleo, se vendermos mais carbonetos, poderemos ter mais dinheiro para isso, mais dinheiro para aquilo, mas isso depois pode resultar naquilo que nós chamamos de chantagens políticas, não é? E que podem interferir naquilo que é a vida do país. Poderemos não alcançar estes resultados porque poderemos ter os contratos cortados ao meio por não estar a fazer uma vontade do comprador. A Europa é o maior comprador de gás a nível do mundo e com isto ele consegue, de alguma forma, fazer com que os vendedores de gás a nível do mundo dancem a música da União Europeia. É necessário que a África fique atenta, que consiga tirar maior vantagem possível destes acordos que se vai firmar com a União Europeia. Sabemos que o bloco europeu é um bloco muito forte, tem políticas muito fortes, tem regras muito fortes, e se a África não se unir e tiver que lidar com a Europa de forma isolada, país, eu penso que não vai conseguir coisa nenhuma, e qualquer tipo de ganho futuro que podemos antever poderá ficar pelo caminho, porque o comprador vai fazer o jogo do gato e o rato, hoje compra aqui e amanhã compra aí. Não nos admira que, se as negociações com a África amanhã colapsarem, ela volta a comprar novamente o petróleo russo, ou o gás do Irão, ou o gás do Caquistão. Quer dizer, então é necessário que estes países produtores de gás façam um cartel igual ao PEP para conseguirem lidar com a União Europeia de igual para igual. Exatamente. Para começar, ficava por aqui. Muito bem, Dr. Augusto Fernandes, muito obrigado por esta sua primeira ronda e análise sobre este aspecto. Dr. Flávio, falava aqui durante a sua primeira intervenção sobre alguns aspectos importantes, como por exemplo a evolução do preço, né? Diz que os níveis atuais são altos, queríamos saber quais, e que os níveis de 2018 estão cada vez mais distantes de se voltar a atingir, uma vez que existe esta questão do conflito. Também gostava de falar um pouco mais sobre esta questão do impacto de alguns países se recusarem a pagar o gás, petróleo russo em rublos. Sim, quanto à primeira questão, existem vários preços de referência de gás natural. Um dos mais utilizados para a Europa é o preço de referência holandês, o TTF, e o preço máximo do TTF é atingido com a invasão russa à Ucrânia, em fevereiro. Os preços, entretanto, baixaram na Europa, por várias razões. É que o fornecimento de gás natural e de petróleo à Europa não sofreu um corte. Portanto, eu quando referi que o preço nos Estados Unidos, que é um país que essencialmente é independente energeticamente e é um país que é exportador líquido de gás natural, atingiu os maiores preços desde 2008. E isto aconteceu no preço de referência Henry Hub, nos Estados Unidos. Henry Hub é o principal preço de referência nos Estados Unidos e atingiu o preço máximo, que foram $8 por milhões de MBTU, portanto é a referência que se usa. Isto em 2008. E hoje atingiu-se esse preço máximo por várias razões. Uma das razões é aquela que eu disse, que foi todo mundo espera hoje que os Estados Unidos funcionarem como uma espécie de OPEP do gás natural. Só que o gás natural tem aspectos muito diferentes do petróleo. Um dos aspectos do gás natural é que o gás natural é vendido por gasodutos e também é vendido por LNG. O LNG, em regra, é muito mais caro. E o gás natural dos Estados Unidos, de LNG, atingiu esse maior preço, apesar dos Estados Unidos estarem numa produção recorde por causa da revolução de xisto. Porque parte deste gás natural vai para a Ásia, parte deste gás natural é utilizado internamente e parte vai também para a Europa. Indica que nós estamos num sistema clássico de backwardation, indica que vai haver escassez de gás natural. O preço europeu ainda não reflete isso, mas podemos ter uma situação muito semelhante se houver um embargo no gás russo ou se os russos unilateralmente impuserem mais condições para as compras do gás natural. Em resumo, nós estamos a assistir novamente àquilo que assistimos no petróleo, mas no gás natural com uma intensidade muito maior, que é a volatilidade tem vindo a aumentar e prevê-se tanto uma escassez, porque o gás natural é utilizado virtualmente para produção elétrica e foi a principal fonte energética porque é uma energia fóssil e de base para substituir a centragem de carvão. E é utilizado também como energia de offload para energia renovável. Como sabemos, não garante 100% do tempo de eletricidade. Isso explica porque o gás natural tem vindo a subir. Relativamente ao mecanismo que os russos impuseram para a venda
venda do gás natural foi essencialmente para valorizar a moeda. Como sabemos, houve um colapso aí do rublo, parte das reservas internacionais líquidas do Banco Central Russo foram congeladas, mais de metade, estima-se mais de 300 bilhões de dólares, e o que Vladimir Putin fez, essencialmente foi, vamos encontrar um mecanismo para haver uma procura pelo rublo. Por trás do câmbio das moedas está aquilo que os países vendem, estão das transações, e o que os russos fizeram foi controlar a oferta de rublos junto do Banco Central. Aliás, eles têm uma brilhante governadora do Banco Central, ela teve-me a dizer, os melhores governadores ou governadoras que existem a nível mundial é a doutora Elvira Nabiulina, acho que é assim que pronuncia, e ela é que criou este mecanismo. Essencialmente foi, os países agora têm que abrir uma conta em rublos junto do banco da Gazprom e têm que comprar rublos. E para comprar rublos têm que comprar ou com euros ou com dólares. O resultado, isto tem um efeito de, em vez dos russos receberem, portanto, a moeda estrangeira, divisas, imaginemos, num banco em Londres, ou num banco em Paris, ou num banco em Amsterdão, recebem que diretamente em Moscovo, que as empresas que compram gás natural são obrigadas a comprar rublos, mas rublos com divisas, isto é, euros ou dólares, caso seja o caso. E isto fez valorizar o rublo. E por que isto é muito importante? Porque estamos a assistir, para além da questão das commodities, aquilo que muitos analistas chamam a reconfiguração do sistema financeiro internacional. Porque a Rússia tem algo que o mundo precisa, que são as commodities. Então, é este mecanismo que nós também temos que entender para perceber o que está a acontecer. Isso pode ter um efeito de longo prazo muito interessante. Um dos efeitos é termos cada vez mais commodities cotadas não em dólares, mas em outras moedas. Moedas como o yuan chinês, moedas como o rublo, para quem quer comprar, isto no caso dos compradores, para quem quiser comprar commodities russas. Isto aplica-se não só ao gás natural, mas ao gás natural, ao petróleo, ao níquel, ao ferro, o que for. Porque a Rússia essencialmente é isto, uma grande exportadora de commodities a nível internacional. E muita gente, eu acho que não percebeu isso e não percebeu o porquê que não houve um colapso da economia russa. E como disse e bem o Dr. Augusto Fernandes, a Rússia é o país com as maiores reservas de gás natural do mundo e também é o país com a maior produção. E só para dar um exemplo, a Alemanha importa cerca de 50% do gás natural da Rússia. A questão é, onde é que vão buscar este gás natural? Há produtores já relevantes, Augusto mencionou, o Irão, temos a Noruega, temos a Argélia, nós temos países como a Nigéria, Moçambique agora, o Catar, mas a verdade é, não há uma alternativa em termos de preço e de quantidade que possa, a curto prazo, substituir o gás natural. Isso explica porque é que os preços têm vindo a disparar. Para Angola, a oportunidade é haver maior exploração dos nossos blocos que estão em licitação, e menciono aqui uma descoberta que a Total fez, creio que foi em março ou fevereiro, agora na Namíbia. Portanto, muito próxima de Angola, Total descobriu um campo de gás não associado, não sei quando é que vai começar a produção, mas é um aspecto muito importante que revela que nós temos esse potencial. Mas muito importante para percebermos a questão do gás natural e do petróleo é também percebermos a relação que isto tem com as moedas. Por trás de todas as sanções internacionais, nós temos o câmbio por moedas. A questão é, o que é que isto afeta Angola? Isto afeta Angola porque nós podemos ter, para além desta procura inicial por petróleo, este interesse por petróleo e gás no Golfo da Guiné e no Sul e na África Austral, como tem acontecido, é que nessa Namíbia, a própria Total descobriu um poço de petróleo, creio que recentemente, creio que foi há um ano ou dois, na África do Sul. Nós podemos também ter uma reconfiguração de sistemas de pagamentos internacionais e isso pode significar não necessariamente o fim do petrodólar, mas podemos ter moedas ou os concorrentes do dólar em termos do mercado internacional ancoradas em commodities, ancoradas em matérias-primas. Isso também pode significar uma outra perspectiva que o nosso Banco Central pode ter na gestão das reservas internacionais líquidas. Por exemplo, tendo moeda chinesa também como parte das reservas internacionais líquidas, tendo moeda japonesa ou parcialmente moeda indiana, isso também aconteceu com a Rússia. Portanto, é muito importante nós também percebermos isso e é por isso que eu acho isto muito relevante. Agora, a curto prazo, esse gás natural vai disparar
E dizer só que também a procura por gás natural vai continuar a subir, pelas razões que nós conhecemos. Temos que aproveitar esta oportunidade em que nós somos amigos de todos e não somos inimigos de ninguém. Creio que esta foi a política que nós adotamos, externa, e eu acho que bem. Curiosamente, foi aquilo que os Estados Unidos adotaram quando tiveram a independência da Inglaterra, foi ser uma nação neutra, não necessariamente aliada da França ou da Inglaterra e nem de Espanha. Existe um discurso até que eu recomendo, que o George Washington fez, creio que foi o último discurso antes de ele abandonar a presidência, onde ele fala que os Estados Unidos vão ser amigos de todos, não vão ser inimigos de ninguém. Isso não significa que nós não tenhamos uma posição moral quanto a conflitos, mas a verdade é, nós somos um país que é periférico, no sentido que não somos uma grande potência, e temos que entender que a melhor forma de nós posicionarmos Angola é estarmos com uma posição de amizade com todos os países, precisamente para atrairmos investimento, para fazermos comércio e principalmente neste setor estratégico onde temos uma janela de oportunidade muito grande, onde basicamente esqueceu-se hoje toda a conversa sobre transição energética, que nós discutimos aqui insistentemente, e hoje aquilo que os países ocidentais querem é energia fóssil a qualquer custo. E creio que foi essa grande lição da delegação italiana quando veio a Angola. Muito obrigado, Dr. Flávio, por esse esclarecimento. Já avançamos, vamos fazer um breve intervalo. Voltamos já a seguir. Angola é o terceiro principal parceiro dos Estados Unidos da África subsaariana. Para esse efeito, estão no país empresas de todos os setores de atividades. Uma delas é membro da AmCham, a Chevron, que opera em Angola com o nome Cabinda Gulf Oil Company. Vamos ouvir o testemunho da Chevron e aquilo que é a expectativa da Chevron na AmCham Angola. The establishment of the AmCham in Angola creates a unique opportunity to strengthen U.S.-Angola commercial and economic relations. O estabelecimento da AmCham em Angola cria uma oportunidade única para fortalecer as relações comerciais e económicas entre as duas nações. Acreditamos que as oportunidades de benefício económico e financeiro mútuo continuam por ser exploradas. The Chamber has the potential to be a critical tool in the Angolan government's efforts to diversify the economy. Esta Câmara tem o potencial para ser uma ferramenta crítica nos esforços do governo angolano para diversificar a economia. We are confident that the values, goals and objectives of the Chamber complement those of Chevron and will result in a deepening of commercial and diplomatic relations between our two countries. Estamos confiantes de que os valores, metas e objetivos da AmCham complementam os da Chevron e resultarão no estreitamento das relações comerciais e diplomáticas entre os nossos dois países. Juntos, podemos fazer a diferença e contribuir para aproximar Angola e os Estados Unidos da diplomacia económica. Falou Judy Moses, diretora-geral para o desenvolvimento de ativos da Chevron Cabral. A LAC oferece-lhe mais um magazine de negócios semanalmente à quarta-feira, das 10 às 11 horas. A hora da AmCham Angola, o programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Regressamos para o intervalo, estamos a analisar o impacto dos preços elevados do gás e do conflito Rússia-Ucrânia na economia mundial e para a economia angolana. É o tema de hoje com o engenheiro Pedro Godinho, com o Dr. Flávio Inocêncio e também com o Dr. Augusto Fernandes. Vamos continuar este debate. Vamos chamar a conversa o engenheiro Pedro Godinho. Engenheiro Pedro Godinho, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso painel. Vamos começar por falar, efetivamente, engenheiro Pedro Godinho, das oportunidades. Notamos que o Dr. Flávio explicou aqui as várias referências do preço do gás, como é que o preço tem estado a evoluir. Vimos também, com alguma curiosidade, o acordo entre a Itália e Angola, vendo Angola como um potencial substituto a médio e longo prazo, obviamente, para o gás russo. Como é que o engenheiro encara esta situação do gás e que impacto está a ter este conflito Rússia-Ucrânia no mercado de gás mundial e, claro, na economia angolana?
Joel, bom dia. Bom dia, colegas de painel. Bom dia, extensivos membros da AmCham Angola. Naturalmente, Joel, pese embora a conjuntura mundial entristeça-nos pelo facto de, neste momento, estarem a perder-se vidas, a ceifarem-se vidas. Por outro, é uma oportunidade que o país tem para poder capitalizar recursos que Angola tem. Antes do início da guerra, víamos com muita apreensão e também víamos que em todas as latitudes a conversa era a transição energética. Os combustíveis fósseis eram exatamente os commodities que tinham que ser banidos exatamente do nosso dia a dia. Era exatamente o menino feio. E hoje vemos que houve uma inflexão em função da conjuntura geopolítica mundial. Então, dentro dessa perspectiva, o que Angola tem que fazer é o seu trabalho de casa. Calha bem, provavelmente vou até dizer que há 20 anos atrás as descobertas de gás eram exatamente mantidas em stand-by on hold, porque não havia uma estratégia de capitalização de aproveitamento do mesmo gás. E a maior parte deles até era para aqueles o gás associado, que até era queimado. Foram muitos anos a gerir esse recurso sem que dele tivesse dado um aproveitamento. Agora eu penso que Angola poderá estrategicamente contribuir para as necessidades mundiais. Eu penso que calhou muito bem as licitações dos blocos a sul de Luanda, na região sul do país, porque esses blocos têm muito potencial em gás e, tendo em conta as necessidades mundiais, eu penso que as descobertas que forem realizadas nesta região do país poderá contribuir bastante para baixar ou trazer os preços do gás cá abaixo. Temo que, ao manter-se os preços atuais, eu penso que países subdesenvolvidos como Angola vão pagar uma fatura muito alta porque dependemos essencialmente da importação. Quem quer que seja que vai exportar o seu produto vai imputar todos os custos inerentes à energia, ao preço da energia. Portanto, haveremos de sofrer com tudo isso e, naturalmente, se pudermos ajudar ou contribuir no sentido de garantir a estabilização do preço no mercado internacional, será ótimo e isso vai implicar mais receitas para o país. Muito obrigado, engenheiro Pedro Godinho. Vamos avançar só para mais uma questão. O engenheiro diz sempre que Angola tem várias bacias e explora petróleo e gás, essencialmente de uma ou duas. Agora, com as licitações, outras bacias estão a ser chamadas e outras extensões das bacias já existentes vão surgindo. Acredita que há potencial de gás em Angola? Ou somos um país mais potencial de petróleo? Eu acho que, como disse, deve haver acima de 10 blocos na região sul do país que nos anos 80 e 90 foram abandonados. Por exemplo, a Texaco esteve a procurar petróleo na bacia de Benguela e encontrou alguma concentração de gás e tiveram que abandonar. O mesmo aconteceu também com um outro operador que esteve na região sul na altura e acabou encontrando gás e abandonaram. Portanto, neste momento, eu penso que todo o trabalho que possa ser feito era visitar essas áreas e tentar quantificar o volume de reservas que ocorrem neste momento nesta região. Não tenhamos dúvidas que Angola terá muitas surpresas que, se for executado um trabalho muito aturado em termos de pesquisa, de encontrar grandes reservas de gás na região sul, porque é o que está a acontecer também na Namíbia. Agora há uma correria muito grande para a Namíbia, não sei se já se aperceberam, que empresas como a Total, a Exxon, as majors já estão a marcar presença na Namíbia exatamente pela existência de alguns indicadores de grandes concentrações de gás. E tendo essa região a mesma estrutura geológica, não temos dificuldades em concluir que esta região poderá trazer muitas surpresas para o país. Obrigado, engenheiro Pedro Godinho. Vamos entrar para a fase das conclusões e recomendações. Vamos começar com o Dr. Augusto Fernandes. Dr. Augusto, olhando para tudo o que foi dito e que tem estado a ser abordado, quais são as conclusões a que chega relativamente ao tema de hoje, que é as oportunidades que se abrem a nível quer do gás, quer do petróleo, com o conflito Rússia-Ucrânia? Que conclusões chega e que recomendações deixa no final deste debate? O que nós temos do ponto de vista de volume financeiro no mercado de gás, temos que dizer que a Rússia
ganha qualquer coisa como $7.000 por minuto com a venda de gás. A Rússia tem um valor anual arrecadado com exportação de gás na ordem dos 120 mil milhões de dólares ou de euros, se quisermos. É este valor que fica disponível para espalhar para o mundo fora, para os novos players que se vão substituir ao fornecimento de gás à Europa. Angola, quanto mais descobertas tiver provadas de gás natural, como disse o engenheiro Pedro Godinho, não há dúvidas que há probabilidade de haver muitas reservas de gás em Angola. Os estudos começam a ser feitos, vão ser feitas pesquisas e investigação e podemos chegar à conclusão que temos muito mais gás do que o esperado e podemos ficar com a maior parte da fatia desses 120 mil milhões de dólares que vão anualmente para a Rússia. É só ver que Angola, daquilo que é a exportação de petróleo, consegue arrecadar qualquer coisa como 10, 15 ou 20 mil milhões de dólares ano, quando tudo vai muito bem, quando tudo vai mal, abaixo dos 10 mil milhões de dólares. O que nós vamos ter, se tivermos maior número de descoberta de bacias com gás, vamos ir buscar mais 1.000 milhões de dólares para os cofres ou para as reservas internacionais angolanas. Mas é preciso que nós não tenhamos memória seletiva e nem memória curta. É preciso que a gente frise aqui que Angola, mesmo a vender petróleo, já teve embargos de divisa, quer dizer, não tinha bancos correspondentes para poder fazer as suas importações. O que está-se a passar agora com a Rússia é preciso que fique de lição para os contratos futuros que Angola tem que celebrar, saber qual é o SWIFT que tem que colocar no contrato, qual é a moeda que tem que colocar no contrato, porque esses problemas todos que a Rússia está a viver, de não poder trocar a moeda do contrato quando tem o SWIFT do contrato bloqueado, porque nós sabemos que um contrato tem que ter uma conta bancária e quando cortam o SWIFT ligado a esta conta bancária, o vendedor não pode receber pagamentos, faz entrega do produto, mas não recebe pagamentos. É fundamental que Angola, ao negociar estes contratos de venda de gás, leve em consideração o tipo de moeda do contrato, se necessário for, ou deixa as moedas em aberta, ou coloca também uma moeda alternativa, além do euro, do dólar, colocar aí também a moeda chinesa, se necessariamente a moeda angolana, mas que não fique fechada nessas duas moedas, dólar e euro, porque os problemas que a Rússia está a viver, qualquer país que se relacionar com a União Europeia poderá viver. Nós tivemos problemas ligados a correspondentes bancários há poucos anos atrás, há menos de 4, 5 anos atrás. Não tínhamos banco correspondente em moeda dólar por conta de um problema que tivemos com a Reserva Federal norte-americana. E isso poderá também arrastar-se nesse tipo de contratos, se não levarmos em consideração o tipo de moedas a colocarmos no contrato e o tipo de SWIFT, não é? De colocar um único SWIFT, condenar o contrato numa única moeda, já vimos que não é de todo bom e que cria problemas futuros. Então, é fundamental. E, necessariamente, o que o engenheiro Pedro Godinho levantou aqui e bem, não adianta vendermos o gás caro, o petróleo caro, aumentarmos aquilo que é o nosso volume de moeda externa, para depois gastarmos toda ela na importação. Porque à medida que nós vamos importar palitos de dente, vamos importar carne, vamos importar chouriço, estamos a gastar essas divisas todas na importação, porque a importação vai ficar mais cara. Se o petróleo chega mais caro na Europa, se o gás chega mais caro na Europa, os produtos finais da indústria europeia vão ser vendidos também mais caros. Então, para nós acautelarmos essa questão, precisamos diversificar a nossa economia, que é aqui a música que nós já cantamos todos os meses. É preciso canalizar recursos do setor de óleo e gás para o setor não mineral, para produzir tomate, cebola, carne, fuba e por aí em diante. Então, é fundamental, em jeito de conclusão, que conseguimos ter essa sapiência, é criar condições para que os termos e condições do contrato não nos criem dificuldades em cenários futuros, bem como utilizar as divisas que vamos conseguir desta venda de recursos naturais não renováveis para aplicar em recursos não minerais e renováveis. Só com isto é que vamos conseguir, de alguma forma, tirar vantagens deste novo cenário que se desenha a nível do mundo, tanto a nível da geopolítica internacional, tanto a nível da relação bilateral com os países
da União Europeia, com os países ocidentais. É fundamental aprendermos com os erros dos outros, não esperarmos errar para depois cairmos em situações idênticas. Eu penso que está tudo em aberto, a esperança voltou a acender, provavelmente é a última vaga da esperança ligada ao setor de óleo e gás, porque acredito que o mundo não vai abandonar de todo a ideia de se desfazer num período não muito longo, nos próximos 30 a 20 anos, das energias não limpas. Então, era fundamental que tirássemos a maior vantagem possível deste novo boom do setor de petróleo e gás, para que, quando ele voltar a colapsar, tenhamos condições para termos um PIB diversificado, e a própria Europa, que agora está no final do dia a tentar diversificar-se nas fontes de energia, dependia quase que 80% do gás e do petróleo russo, e hoje vê que isto não é bom. Teve problema com a Rússia e procura diversificar. Então, vamos todos aprender com isto, que ficar amarrado a uma única fonte de receita não traz independência financeira, pelo contrário, cria-te espécies de dependências muito crônicas e muito grandes. É fundamental nós rapidamente termos um plano de diversificação. Se é possível a Europa, em menos de 3 meses que o conflito com a Rússia eclodiu, pensar na diversificação das fontes de energia, também é possível Angola, num curto espaço, começar a pensar na diversificação daquilo que é a economia. Basta ter um plano sólido e execuível, porque o que a Europa fez, em menos de 30 dias, reuniram, traçaram os planos, traçaram estratégia, e agora estão a colocar os planos em marcha, em ação, negociação com o país A, com o país B, para tentar substituir. Nós, se queremos, de facto, substituir a dependência daquilo que é o setor de óleo e gás, também temos que ter essa ação, temos que ter esse pragmatismo, temos que reunir todas as forças vivas do país, gizar um plano estratégico de atuação imediato e começarmos, de facto, a sair desta dependência do petróleo e gás, porque daqui a 20, 30 anos não poderemos ter essa sorte que estamos a ter agora. Temos que considerar mesmo uma sorte, porque, como disse o engenheiro Pedro Godinho, já não esperávamos. Nós estávamos a debater a transição energética e, de repente, surgiu essa vaga que Angola tem que agarrar com 2 mãos, porque isto não acontece todos os dias, Joel. Muito bem, muito obrigado, Dr. Augusto Fernandes. Vamos passar para o Dr. Flávio Inocêncio. Dr. Flávio Inocêncio, quais são naturalmente aqui as conclusões e recomendações no final deste debate sobre o tema em análise? Como sempre, temos um painel de luxo com o engenheiro Godinho, também com o Dr. Augusto Fernandes. Eu concordo com tudo que foi dito, portanto, eu iria só, se calhar, acrescentar algumas coisas e dizer, também repetir aquilo que disse o engenheiro, e muito bem, temos que aproveitar esta oportunidade. É provavelmente das últimas grandes oportunidades que nós podemos aproveitar para poder atrair mais investimento, não só no petróleo e gás, mas também em outros setores, usando o óleo e gás como alavanca para a economia. E digo isto há alguns anos, já uns 2, 3 anos, que temos que apostar no gás natural, porque a procura agregada por gás natural vai crescer nas próximas décadas. A Agência de Energia Internacional há muito que vê o gás natural como combustível em transição, portanto, mesmo para energias renováveis, o gás natural tem futuro, e tivemos, portanto, o Ministério aprovou, portanto, os incentivos para explorar o gás natural, e creio que isto foi bastante positivo. Creio que novas intervenções legislativas podem também ajudar e acelerar este processo. O outro aspecto muito importante é algo que eu tenho sempre mencionado, e também outras pessoas têm mencionado: é importante nós vermos o petróleo e gás na perspectiva do setor petroquímico. É aí onde está o valor agregado. E, obviamente, com estas novas refinarias, com estes projetos em curso, nós temos que começar a pensar já no setor petroquímico como também um potencial setor de exportação, e mencionar que a Nigéria, com a refinaria do Dangote, está efetivamente pronta, e é um projeto integrado, com mais de 600 mil barris dia, fábrica de fertilizantes e alguns outros produtos petroquímicos que o Dangote vai implementar, e essencialmente aquilo foi financiamento privado.
Outro aspecto muito importante é nós tentar mobilizar do setor privado para que possa investir neste setor. Quanto à diversificação, eu dizer só que eu vejo para Angola 2 grandes setores que creio que vão alavancar Angola nas próximas décadas, que é o setor mineral, em geral. Nós, quando pensamos em mineral, que é de Angola, nós pensamos apenas nos diamantes, mas a verdade é que com a transição energética, a procura por chamados minerais críticos vai aumentar, o cobre, o ferro, o lítio e outros. E também o agronegócio. Creio que esse é o potencial que nós vamos ter. Estas seriam as minhas conclusões ou comentários. Portanto, mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado, Dr. Flávio Inocêncio. E para fechar, Engenheiro Pedro Godinho, quais são as conclusões que chegamos em relação a este tema sobre o gás versus oportunidades que se abrem com o conflito Rússia-Ucrânia para a economia angolana? Olha, Joel, o que posso dizer é que esta oportunidade chegou mesmo bem na hora, porque o país já se debatia com 5, 6 anos de recessão económica. Estávamos exatamente no fundo do poço. Portanto, a subida do preço do petróleo, com todos esses fatores, esse processo, vai exatamente dar uma lufada de oxigênio. Agora, o que nós esperamos é que estes recursos que estamos a receber agora sejam bem utilizados no sentido de potenciar outros setores. Isso é mais para a já tão propalada diversificação económica do país, número 1. E número 2, que esses recursos sejam geridos de forma parcimonial. Muito rigor e disciplina, porque o país merece. Esse povo tão sofrido está agora ansioso, esperançado por essa chance que Angola está a ter com todos esses fatores. E, por outro lado, esperarmos que o país saiba encontrar mecanismos de atração de investimentos. Porque, como disse há bem pouco tempo, mais ou menos 5, 6 meses atrás, já estávamos a ver a perspectiva dessas grandes empresas começarem a virar exatamente para outras áreas que permitiriam acelerar o processo da transição energética, e já víamos com alguma inquietação o afastamento dessas empresas às novas oportunidades em termos do oil and gas. Hoje, com as circunstâncias, a nova ordem mundial, estamos a ver exatamente o regresso ao ponto de partida. Portanto, é uma oportunidade soberana que Angola terá mesmo que aproveitar. Ser muito mais flexíveis nas negociações contratuais, incentivos fiscais, porque hoje os investidores procuram por fatores como esse, incentivos fiscais, naturalmente contratos flexíveis dentro daquele conceito win-win situation. Não podemos recorrer àquelas posições draconianas e musculadas como víamos no passado, porque nessa altura Angola era vista como a menina de olhos bonitos, em que todo mundo vinha e prostava-se exatamente de joelhos a pedir exatamente em namoro. Hoje já há muitas Angolas, já há muitos países com os potenciais superiores e com melhores condições que Angola. Portanto, só vamos esperar que a nossa liderança esteja atenta a esse aspecto, no sentido de facilitar o acesso de empresas, sobretudo no setor do óleo e gás, que já estava a ser considerado um setor a desprezar e até num cariz persona não grata. Quero com isso dizer que houve até, inclusive, nos Estados Unidos, pessoas que estavam a fazer carreiras políticas e tinham atividades de consultorias com empresas de óleo e gás, que foram convidadas a afastarem-se exatamente da administração, porque havia uma incompatibilidade, considerava-se já uma incompatibilidade, aqueles que estão a incentivar a produção de combustíveis fósseis e, ao mesmo tempo, a tentarem desempenhar uma atividade política dentro da esfera da administração Biden. É só para ver o quão negativo já era vista a produção de combustíveis fósseis e, sobretudo, o petróleo, e hoje começamos a ver agora uma correria desenfreada em busca e em procura desse commodity. Portanto, é uma chance que nós temos que agarrar com as duas mãos, no sentido de aliviar o sofrimento do cidadão, que durante esses 5, 6 anos teve a apertar o cinto e exatamente a comer o pão que o diabo amassou. Por outro lado, vamos exigir um bocadinho mais da nossa liderança, disciplina, rigor na gestão dos recursos. Portanto, eis aí a nossa recomendação. Muito obrigado, Engenheiro Pedro Godinho.
Muito obrigado, Dr. Flávio Inocêncio, e muito obrigado também ao Dr. Augusto Fernandes. Continuação de excelente quarta-feira e esperamos por vós daqui a mais algumas semanas, quando tivermos que voltar a reunir o painel de petróleo e gás. Engenheiro Pedro Godinho, muito obrigado. Continuação de excelente semana. Muito obrigado pelo convite e quero agradecer exatamente e a grande contribuição que temos vindo a receber do Dr. Flávio e do Dr. Augusto Fernandes. É sempre um prazer estar sentado e partilharmos o painel no sentido de darmos a nossa contribuição na formalização de opiniões sobre o setor óleo e gás. Muito obrigado, Engenheiro Pedro Godinho. Dr. Augusto Fernandes, muito obrigado. Continuação de excelente dia e obrigado uma vez mais por se juntar a nós. Obrigado também ao engenheiro Pedro Godinho. É sempre um prazer estarmos aqui no painel, conversar pelo menos uma vez por mês. Muito bem. A todos, continuação de excelente quarta-feira. João Costa e António Santos despedem-se com a promessa de regressarem. Se Deus quiser, na próxima quarta-feira teremos o painel de petróleo e gás para analisar, naturalmente, os últimos desenvolvimentos nesta indústria. Todos um forte abraço. Até lá. A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial.